Olá! Desejando que cada dia da sua vida, lendo e estudando a obra de Allan Kardec, esteja sendo lubrificado, iluminado, conduzido com mais clareza. Estamos aqui em mais um nosso encontro, estudando o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, na TV Nova Luz. Na aula anterior, fizemos uma viagem pela primeira parte da obra, apresentamos o índice e citamos os capítulos. Hoje, vamos dar continuidade em nossa abordagem inicial dessa obra, com considerações de maneira sucinta ainda sobre cada um dos capítulos da segunda parte deste trabalho, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina. Posteriormente, após essa abordagem dos capítulos, buscaremos aprofundar mais em cada um deles, enriquecendo assim nossos conhecimentos. Vamos então para a segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Capítulo 1, o passamento. A certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme, não a morte em si, mas o momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem? Por isso se inquietam, e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição. Podemos dispensar-nos de uma viagem neste mundo, menos essa. Ricos e pobres, devemos todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição, nem fortuna poderiam suavizá-la. Vendo-se a calma de alguns moribundos e as convulsões terríveis de outros, pode-se previamente julgar que as sensações experimentadas nem sempre são as mesmas. Quem poderá, no entanto, esclarecer-nos a tal respeito? Quem nos descreverá o fenômeno fisiológico da separação entre a alma e o corpo? Quem nos contará as impressões desse instante supremo quando a ciência e a religião se calam? E calam-se porque lhes falta o conhecimento das leis que regem o espírito e a matéria, parando uma nos umbrais da vida espiritual e a outra nos da vida material. O espiritismo é o traço de união entre as duas, e só ele pode dizer-nos como se opera a transição, quer pelas noções mais positivas da natureza da alma, quer pela descrição dos que deixaram este mundo. O conhecimento do laço fluídico que une a alma ao corpo é a chave desse e de muitos outros fenômenos. No capítulo 2, Espíritos Felizes, Sanson, esse antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, faleceu a 21 de abril de 1862, depois de um ano de atrozes padecimentos, prevendo a morte. Dirigira ao presidente da sociedade uma carta com o seguinte tópico: podendo dar-se o caso de ser surpreendido pela separação entre minha alma e meu corpo, ocorre-me reiterar-vos um pedido que vos fiz há cerca de um ano, qual o de evocar-me em espírito o mais breve possível, a fim de, como membro assaz inútil da nossa sociedade, poder prestar-lhe para alguma coisa depois de morto, esclarecendo face a face as circunstâncias decorrentes do que o vulgo chama morte, e que, para nós outros os espíritas, não passa de uma transformação, segundo os desígnios insondáveis de Deus, mas sempre útil ao fim que ele se propõe. Além desse pedido, que é uma autorização para que me honrardes com essa autópsia espiritual, talvez improfícua em razão do meu quase nulo adiantamento, e que a vossa sabedoria não consentirá ir além de um certo número de ensaios, ouso pedir pessoalmente a vós, como a todos os colegas que supliquem ao Todo-Poderoso, a assistência de bons espíritos, e a São Luís, nosso presidente espiritual em particular, que me guie na escolha e sobre a época de uma nova encarnação, ideia que de há muito me preocupa. A sequência pode ler neste capítulo, você pode ler e abordaremos de forma mais objetiva em aulas futuras esta e outras comunicações. No capítulo 3, Espíritos em Condições Medianas, inicia com Joseph Bré, falecido em 1840 e evocado em Bordeaux por sua neta em 1862.
O homem honesto segundo Deus ou segundo os homens? Diz ela: caro avô, podeis dizer-nos como vos encontrais no mundo dos espíritos, dando-me quaisquer pormenores úteis ao nosso progresso? Responde o avô: tudo o que quiserdes, querida filha. Eu expio a minha descrença, porém grande é a bondade de Deus que atende às circunstâncias. Sofro, mas não como poderias imaginar. É o desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo aí na terra. Pergunta a neta: como? Pois não viveste sempre honestamente? Sim, responde o espírito, no juízo dos homens, mas reticências. Bom, a continuidade da resposta da entrevista você pode conferir lendo no seu exemplar este capítulo 2 da segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Muito bem, no capítulo 4, Espíritos Sofredores, o castigo, encontramos aqui uma exposição geral do estado dos culpados por ocasião da entrada no mundo dos espíritos, ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Depois da morte, os espíritos endurecidos, egoístas e maus são logo presos de uma dúvida cruel a respeito do seu destino no presente e no futuro. Olham em torno de si e nada veem que possa aproveitar ao exercício da sua maldade, o que os desespera, visto como o insulamento e a inércia são intoleráveis aos maus espíritos. Não elevam o olhar às moradas dos espíritos elevados, consideram o que os cerca e então, compreendendo o abatimento dos espíritos fracos e punidos, se agarrarão a eles como uma presa, utilizando-se da lembrança de suas faltas passadas, que eles põem continuamente em ação pelos gestos ridículos. Até que venhamos abordar esse capítulo mais detalhadamente, consulte o seu exemplar e vá adiantando as suas anotações, ok? Vamos lá. Capítulo 5, Suicidas. O suicida da Samaritana. A 7 de abril de 1858, pelas 7 horas da noite, um homem de cerca de 50 anos e decentemente trajado apresentou-se no estabelecimento da Samaritana de Paris e mandou que lhe preparasse um banho. Decorridas cerca de 2 horas, o criado de serviço, admirado pelo silêncio do freguês, resolveu entrar no seu gabinete, a fim de verificar o que ocorria. Deparou-se-lhe então um quadro horroroso. O infeliz degolara-se com uma navalha e todo o seu sangue misturava-se à água da banheira. E como a identidade do suicida não pôde ser averiguada, foi o cadáver removido para o necrotério. A evocação acontece e começa a nos oferecer uma visão diferente do estado daqueles que voltam ao mundo espiritual pelos caminhos da autodestruição. No capítulo 6, Criminosos Arrependidos, Verger, assassino do arcebispo de Paris. A 3 de janeiro de 1850, Monsenhor Subier, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Verger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar, de arrependimento ou de sensibilidade. Evocado no mesmo dia da execução, deu interessantes respostas sobre seu estado naqueles primeiros momentos no retorno à erraticidade. Lembramos aqui que no Espiritismo a palavra erraticidade significa um mundo espiritual fora da dimensão física, independente do estado vibracional mais ou menos equilibrado. No capítulo 7, Espíritos Endurecidos, Lapromère, castigo pela luz, em uma das sessões da Sociedade de Paris, durante a qual se discutira a perturbação que geralmente acompanha a morte, um espírito ao qual ninguém fizera alusão e muito menos se pretender evocar, manifestou-se espontaneamente pela seguinte comunicação e que, conquanto não assinada, se reconheceu como sendo de um grande criminoso recentemente atingido pela justiça humana. Dizia o espírito: que dizeis da perturbação? Para que essas palavras ocas? Sois sonhadores e utopistas, ignorais redondamente o assunto do qual vos ocupais. Não, senhores, a perturbação não existe, a não ser nos vossos cérebros. Estou bem morto, tão morto quanto possível, e vejo claro em mim, ao derredor de mim, por toda parte. A vida é uma comédia lúgubre, insensatos os que se retiram da cena antes que o pano caia. A morte é terror,
A morte é castigo, conforme a fraqueza ou a força dos que a temem. Afronta ou implora, mas ela é também para todos amarga e risão. A luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Castigaram-me com as trevas do cárcere e acreditavam castigar-me ainda com as trevas do túmulo, senão com as sonhadas pelas superstições católicas. Antes que chegue o momento do nosso encontro, abordando mais este capítulo, você já pode ir lendo e conferindo, enriquecendo-se mais. Capítulo 8, Expiações terrestres. É a história de Marcel, o menino do número 4, do leito número 4. Havia no hospital da província um menino de 8 a 10 anos, cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo menino do leito 4. Totalmente contorcido, já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo, já de 8 longos anos, e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco visitavam, tomou-se por ele de certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação de coisas, a seu ver, superiores ao discernimento de sua idade. Pensa bem, uma criança de 8 a 10 anos, dando exemplos que muitos adultos não conseguem. Vamos ler o restante? Encerrando o nosso encontro de hoje, lembramos o registro de João, capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Passo a passo, vamos avançando em nossos encontros periódicos sobre a justiça divina, com base no livro Céu e Inferno de Allan Kardec, com programas de duração de cerca de 15 minutos cada, objetivando melhor compartilhar conhecimentos que possam ampliar os horizontes da nossa mente sobre esta extraordinária obra. Agradecemos sua companhia e audiência. Ajude-nos a divulgar este e outros programas da TV Nova Luz em seus contatos e em suas redes sociais. Emmanuel Espírito, pela mão do Cândido Francisco Xavier, dizia que a maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Não apenas divulgar mensagens, mas ser a carta viva do Evangelho, onde quer que estejamos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Que este Deus de amor e bondade contemple a sua, a minha, a vida de todos os habitantes do planeta Terra, em oportunidade de vivermos o céu aqui e agora, transformando-nos em criaturas melhores. Muita paz.